nessa noite. E o tema dessa palavra é orando em profundidade. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Efésios. Vamos estar reverentes à palavra do Senhor. Eu queria pedir um pouquinho mais de fundo, por gentileza. Efésios capítulo 3. Lá atrás, Coríntios, Gálatas, Efésios. A gente vai fazer uma leitura dos versos, a partir do verso 14. Efésios 3, a partir do verso 14. Junto folhear a Bíblia, para que depois a gente não esqueça onde fica Gênesis, não é? Efésios capítulo 3. Vamos aguardar uns pelos outros. Os irmãos estão folheando a Bíblia. Efésios 3, a partir do verso 14. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer essa leitura juntos. E diz assim a palavra do Senhor, a partir no verso 14. Quando penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai, de toda a grande família de Deus, alguns deles lá em cima no céu, outros aqui embaixo na terra. Verso 16. Oro que das suas riquezas gloriosas e ilimitadas, Ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior por seu Espírito Santo. E oro para que Cristo habite em seus corações, à medida que confiarem nele, e que vocês aprofundem o solo do amor maravilhoso de Deus, e que vocês, juntos com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo, e por si mesmo possam experimentar esse amor, embora seja ele tão grande que vocês nunca verão o fim, nem poderão conhecer ou compreender completamente. E dessa maneira, vocês ficarão cheios de toda a plenitude do próprio Deus. Por favor, venha cá. A mídia quer trocar. Troca, minha filha, fica à vontade. Ponha de joelho. E eu queria de joelho. Nossas lutas são as nossas aflições, tristezas, o nosso Deus, e estar diante dele. Eu me ponho que tem nos levado a estar de joelhos diante de Deus. Muitas vezes, algumas das nossas orações, elas consistem em pedidos terrenos. Saúde, provisão, portas abertas, sucesso. E eu pergunto a você, tem algo errado com isso? Jamais. Ore ao Pai Celestial, porque Ele dá deliberadamente. Se você pedir, Ele dá. Se você bater, a porta abre. Se a gente clamar, como a gente fez, se juntou numa terça-feira e orou, pediu, no outro dia chegou a resposta. Porque Deus, Ele dá. Deus, Ele faz e Ele é extraordinário. Mas nós estamos sendo chamados a atenção para... Estamos olhando apenas para bênçãos eternas ou buscando coisas mais profundas em Deus? Estamos buscando apenas a cura ou o milagre, ou estamos buscando transformações internas? Estamos buscando relacionamento com Deus? Estamos buscando uma profundidade através da vida de oração? Hoje é um culto de oração, e o que é que nos traz aqui? Quando o culto terminar, o que é que a gente vai sair dizendo? O culto foi assim, o culto foi assado. Não, porque eu vi que a irmã testemunhou e eu não testemunhei ainda. Nós não nos relacionamos com Deus somente por aquilo que Ele oferece para nós. Nós nos relacionamos com Deus porque somos apaixonados por Ele, porque Ele é o Deus da nossa vida, porque Ele transformou a nossa história, nos tirou do mundo cruel que a gente vivia e nos deu uma possibilidade de sermos filhos de Deus. É por isso que o nosso coração queima, não somente pelas bênçãos, não somente pelas portas que irão se abrir, porque eu creio que irão se abrir. Eu acredito nisso, mas eu quero que você pense comigo, e se esta porta não se abrir, a gente vai embora? E se aquilo que Deus deu a gente, e Ele tomar de volta, a gente vai embora? Isso acontece quando a gente se relaciona apenas
Porque queremos as mãos de Deus abertas para nós. E Deus não quer somente mãos abertas, Ele quer mãos estendidas. As mãos de Deus estão estendidas. Então a gente precisa buscar esse Deus em profundidade. E aí nessa oração de Paulo ele diz, olha, eu oro para que os crentes sejam fortalecidos por dentro. Eu oro para que Cristo habite no coração e vocês compreendam a grandiosidade do amor de Deus. Uau, que oração profunda. Quantas vezes nós terminamos o culto, olha, eu quero orar por você, vem aqui à frente, e a gente vem, Senhor, dá saúde, dá vitória, opera, cura, liberta. Mas a oração de Paulo foi profunda demais. Eu oro para que vocês tenham capacidade de compreender o tamanho desse amor. Eu oro para que vocês experimentem a profundidade desse amor. Eu oro para que o homem interior de vocês sejam revestidos. Essa é uma profundidade de oração. Quantas vezes nós nos ajoelhamos para dizer, Senhor, eu só vim te pedir, fortalece meu homem interior. Senhor, eu estou aqui de joelhos clamando ao Senhor, fortalece a minha vida, Pai. A gente faz campanha para a porta se abrir. A gente faz campanha para o milagre chegar. A gente faz 7 dias de jejum para resolver uma causa de justiça. A gente sobe o monte 4 sexta-feira para Jesus abrir uma porta. Mas a pergunta hoje é, quanto tempo investimos clamando ao Senhor pelo fortalecimento do homem interior? Porque é isso que nos coloca de pé. O que nos coloca de pé é o fortalecimento que vem de dentro. O que nos coloca de pé não é a emoção, é a presença do Espírito de Deus. É isso que nos dá condições de permanecer em pé. Então essa oração é uma oração que revela maturidade espiritual. É um coração que revela que tem raízes profundas. Não é uma oração superficial, mas é uma oração profunda. É uma oração de profundidade. Hoje é noite de mudarmos a nossa oração. Hoje é noite de mudarmos o foco da oração e confiar, Senhor, eu creio que o Senhor vai abrir a porta, mas enquanto isso me amadurece, me fortalece, me leva a ter experiências, descurtir no céu, Senhor. Leva-me a ambientes de profundidade em Deus. É isso que precisamos buscar. O verso 16 do texto que a gente leu, vamos fazer essa leitura juntos. Do mesmo capítulo, verso 16, por favor. Água, por gentileza. Jéssica, por favor, traz água para mim. Obrigado. Efésios capítulo 3. Veja o que diz o verso 16. Assim, Gálatas não, Efésios. Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 3, verso 16. Veja o que diz. Oro que das suas riquezas gloriosas e ilimitadas, Ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior por meio do seu Espírito Santo. Eu oro para que Ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior. Cara, imagina você saber que tem alguém orando por você e dizendo, eu oro para que você seja fortalecido, eu oro para que você não desista, eu oro para que as lutas não te paralisem. Nós viemos aqui nessa noite para receber essa fortaleza de Deus, a fortaleza do homem interior, a fortaleza que vem do revestimento que só Deus pode nos dar. Só Deus pode fazer isso. Que homem interior é esse? É a parte do homem espiritual. Não é o homem humano, mas é o homem espiritual, aquele que é vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que, enquanto o corpo se desgasta, enquanto o físico se desgasta, enquanto a luta castiga o nosso corpo, o homem interior se renova e diz, eu não sei o que está acontecendo, mas dentro de mim uma chama me mantém de pé. As coisas estão pegando fogo aqui fora, mas dentro de mim há uma chama queimando e me fazendo permanecer. Eu não sei o que é que está acontecendo, que o plano não aprova. A gente pede e o plano não aprova. Aqui fora eu estou desgastado, mas aqui dentro o homem se fortalece a ponto de dizer, a igreja se junta, a igreja ora junto, porque o homem interior permanece incendiado. O homem interior é esse que não se corrompe, é esse que não se dobra, é esse que não desiste. E quantas vezes a gente diz, eu vou fortalecer, eu vou à igreja, eu vou buscar a Deus. Ei, em nome de Jesus, abra a sua mente e entenda. O fortalecimento não é sobre estar aqui, é também estar aqui.
Porque se a gente só vier aqui, quinta e domingo, isso não mantém a nossa caminhada. Isso não dá a gente condição de caminhar. O que nos dá condição de caminhar é orar, é buscar a presença, é jejuar, é ouvir um louvor, enquanto a gente faz o almoço, enquanto a gente cozinha, enquanto a gente está dirigindo, a gente está indo ali para a nossa aula, para o nosso trabalho, coloca um fone e vai ouvindo o podcast da nossa igreja. Quinta-feira passada eu não pude vir, mas tem a mensagem, escuta, reveste o homem interior, porque Satanás está incansavelmente se levantando contra nós. Todos os dias, seja na nossa casa, nosso relacionamento, na nossa saúde, nos tentando dia após dia. E para além disso, nós também nos sabotamos muitas vezes. Muitas e muitas vezes. A nossa mente quer nos paralisar. Os nossos pecados quer jogar na nossa cara que nós não somos santos. O cansaço quer parar a gente para a gente não ler, para a gente não orar, para a gente não buscar. E Deus quer nos colocar de pé. Mas a gente só vai permanecer de pé buscando a presença dEle. Se a gente não buscar essa presença, a gente não caminha, igreja. Nós só seremos fortalecidos com essa presença. É quando alguém diz assim, meu Deus, o que é que esse crente doido tem, hein? Amanhece louvando e vai dormir louvando, e está louvando, e está louvando. As batalhas acontecendo, a situação acontecendo. Meu filho, aqui fora está tudo errado, mas aqui dentro, o homem interior está renovado. A luta está consumindo aqui fora, e aqui dentro, eu estou disparando em mistério. A luta está querendo me paralisar, mas aqui dentro, eu estou orando em espírito. Porque há um homem interior que se renova. Renove esse homem interior nessa noite. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Se renove em Deus. Porque a gente chega lamentando, Senhor, é tanta luta, é tanto problema. Meu irmão, é muita luta, é muito problema. Mas o homem interior, ele tem que estar renovado. Porque se não tiver, a luta de fora contamina o homem de dentro. A luta de fora para a gente por dentro. Os levantes do nosso trabalho, as situações do nosso casamento. Meu irmão, até quando você vai ficar de braços cruzados vendo Satanás pintar e bordar no seu casamento, na sua vida? Não aceite. Diga a ele, foi até aqui. Porque aqui fora pode estar errado, mas aqui dentro vai começar a ficar certo. Aqui fora pode estar fora do lugar, mas aqui dentro vai tudo se encaixar. Amanhã eu posso acordar tão cansado, Senhor, 6h10 da manhã, 5 da manhã, 4 da manhã, meu Deus, não consigo nem levantar, nem abrir os olhos, mas aqui dentro eu estou incendiado. Aqui dentro, Senhor, eu vou buscar a Tua presença incansavelmente. Eu não quero mais voltar para onde eu vivia, Jesus. Eu não quero abrir mão, Senhor, daquilo que Você tem para mim. Senhor, eu estou se levantando contra mim, Jesus. Meu Deus, nada está dando certo. Repare bem, é aqui fora. Aqui dentro, você pode estar em paz. O seu homem interior pode fazer. Por que ela sorri tanto? Por que ele está tão alegre? Porque a minha batalha é aqui fora. Aqui dentro eu estou em paz com o meu Senhor. Eu tenho destino. Eu tenho pai. Eu tenho o céu por herança. Podem me matar aqui fora. Aqui dentro, Estevão está vivo. Porque apedrejaram o homem. Mas por dentro ele estava incendiado. O problema, irmãos, é quando aqui fora está tudo lindo e aqui dentro está tudo destruído. Esse é o problema. O problema do crente não é a luta de fora, é a luta de dentro. Porque quantos de nós estamos tão bem? Eu tenho a minha casa, eu tenho um casamento, eu tenho o meu carro, eu tenho dinheiro, eu tenho. Mas aqui dentro não tem um sossego, não tem uma paz. Não tem um descanso, não sente a presença do Espírito, não se emociona. Vem aqui e diz, por que todo mundo está chorando, sentindo, pulando, cantando, falando em línguas e eu estou tão cru, Jesus? Porque cuidou muito de fora e esqueceu de zelar de dentro. E o Senhor está dizendo a gente nessa noite, sua casa de fora está muito bonita, comece a arrumar por dentro. E isso é para mim, igreja. Isso também é para mim, porque o Senhor diz a mim, organize a sua vida por dentro todos os dias. Todos os dias, alinhe a sua vida por dentro. Fale comigo, ore a mim, fale mistério, cante louvor, desça na minha presença. E amanhã, de novo.
Depois de amanhã, mais uma vez, fortaleça o homem interior. 2 Coríntios 4:16, por favor, a mídia me ajuda. 2 Coríntios 4:16. Por isso não desanimamos. Glória a Deus, amém? Por isso não desanimamos. Por quê? Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. É só eu que estou cansado aqui hoje? Acho que não. Não é só eu que estou cansado aqui hoje. Não é só eu que estou com a voz um pouquinho falhando aqui hoje. Não. Aqui fora eu estou desgastado. Mas por dentro eu estou incendiado. Por dentro eu estou queimando. Por dentro eu estou vivificado. Por dentro eu sigo acreditando nas promessas. Meu Deus, essa semana alguém me ligou, Sara. Diaconisa, contou para mim um testemunho. Disse, olha, Jesus fez. Glória a Deus, que alegria. Deus faz assim. E aí na mesma hora veio assim, e você está esperando ainda, né? Eu disse, estou esperando. Aqui fora eu posso continuar esperando, aqui dentro eu vou estar incendiado. Aqui fora eu não estou vendo acontecer, mas aqui dentro eu creio. Aqui fora não tem data, mas aqui dentro já está marcado. Já tem dia, a ordem já foi dada. Enquanto Daniel orava, a ordem já tinha sido dada. Enquanto a gente orava terça-feira à noite, a ordem já tinha sido dada. Deus é um Deus que dá ordem enquanto a gente ora. Por isso renova esse homem interior, meu irmão, em nome de Jesus. Não aceite que o cansaço paralise você. Não aceite que frieza, que nada pare a sua boca. Não, é em nome de Jesus. Eu vou continuar adorando, louvando, exaltando. Eu não vou retroceder. O meu cansaço não vai matar o homem que foi renovado por Deus. Deus me arrancou das trevas. Me vestiu com roupas novas. Colocou um óleo sobre a minha cabeça. Meu Deus, Jéssica contou aqui tanta coisa linda. Fez aniversário, Jesus deu um casamento maravilhoso. Quanta coisa Deus tem nos dado. E aqui fora é só flores, Ana Jéssica? Jamais. Jamais, não é. Mas eu não vou viver contando as derrotas de fora. Eu vou me alegrar com o homem interior e contar o que meu Deus tem feito. Conte as bênçãos, conte quantas são. Uma a uma. Aí você vai ficar surpreso. Jesus, quanto tu tem feito? Irmãos, é aquela frase de Instagram que todo mundo vê. Se reparar direitinho, a gente está vendo tanta oração. Tanta oração, tantos pedidos. E Deus tem nos atendido. Dos mais simples aos mais complexos. Pois aqui fora estamos desgastados. Irmãos, o sistema ele é capitalista. A gente vive para produzir. Essa semana aconteceu algo, esses dias aconteceu algo muito triste. O meu coordenador lá da escola faleceu na segunda. Na terça foi o enterro. Na quarta a gente estava lá, normal, dando aula, trabalhando, seguindo a vida. Porque nós vivemos para produzir. Então aqui fora nós somos desgastados, consumidos. O trabalho é que a gente entregue, se doe, se canse. Então o sistema exige da gente. O sistema nos leva a esse cansaço. O sistema gera um esgotamento na gente. O mundo ele gira em torno do capitalismo. Mas aí, para nós tem um escape. Tem um homem bem aqui fora, cansado, com os pés doloridos, porque está em pé, está cansado, mas aqui dentro é aonde ninguém pode tocar. Se a gente parar por dentro, é porque fomos nós que falhamos com nós mesmos. Aqui fora, as pessoas podem me machucar, podem se levantar contra mim, podem falar mal de mim, podem falar mal do meu trabalho, da minha pregação, de o que for. Mas se eu parar por dentro, é porque eu falhei comigo. Se eu falhar por dentro, é porque eu estou dizendo a Deus, o investimento que você fez em mim, eu estou jogando fora. Por isso que Deus diz a mim e a você nessa noite, em nome de Jesus, pare de estar se lamentando pelas situações externas. Contemple o homem interior vivificado. Contemple a esperança. Contemple a porta. Contemple o milagre. Deus está fazendo. Abra os olhos, igreja. Em nome de Jesus. Existem bênçãos, existem milagres, existem portas abertas, mas o problema não é dentro, é fora. Nós estamos contaminados por fora e levando essa contaminação para dentro. Ah, porque Deus não faz. Ah, porque Deus dá um e dá outros não. Ah, porque Deus tem filhos preferidos. Ah, porque eu já estou orando há muito tempo e não chega. São as situações de fora.
que nós estamos levando para dentro. Estamos desgastados fora, é fato. Por dentro, permanecemos renovados. Mas o final do texto que nós lemos dizia, renovados dia a dia. Talvez você esteja tão cansado porque se renovou domingo e quer estar capengando com o que recebeu domingo. Talvez eu esteja tão cansado porque eu me renovei no domingo passado, domingo retrasado, porque o passado não deu para vir. Aí no retrasado eu vim, me alimentei, saí daqui refastelado, como diz o pastor Luiz, e pronto, acabou. Sim, Jesus, cadê? Eu fui para a igreja, porque está acontecendo isso na minha vida. Mas Jesus, eu fui domingo, fiquei de 6 até 8 horas escutando a palavra, cantei até o louvor que estava cantando. Cantei, até eu cantei Jesus. Aí só porque um domingo que eu não fui, dando errado. Não é o domingo, irmão. É o dia a dia. Por essa causa eu me ponho de joelho. Qual é a causa que nos põe de joelho? Será que a gente se põe de joelho para dizer, Senhor, me renova hoje de novo? Senhor, me enche hoje de novo? Senhor, me dá a alegria da salvação mais uma vez? Senhor, faz os meus olhos brilhar quando eu falar de você? Senhor, faz eu me apaixonar por você mais uma vez? Ou a gente se ajoelha somente para dizer, Jesus, a despensa, o trabalho, o carro, a moto, como disse Adão e Eva, o marido que me deste, a esposa que me deste. Não é? Será que é só isso que a gente tem dito a Deus? Senhor, eu vim tratar de um assunto sério contigo, a esposa que me deste. É assim ou não é? É assim. É assim, igreja. E Deus está nos chamando para buscar mais um pouquinho a presença dEle com amor, com comunhão, com intimidade, com compromisso. Paulo ora por força espiritual. Ele entende que os desafios da vida cristã não se vencem com força humana. Não. Ele entende que as nossas lutas se vencem com o poder que vem do Espírito Santo. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, é nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais, comece a orar e você vai vencer. Comece a orar e você vai vencer. Comece a cantar e você vai vencer. Comece a declarar e você vai vencer. Pare de dar as suas respostas. Vou lá. Vou falar. Vou resolver. Já escrevi. Já tenho o repertório completo. E aí Deus olha e diz, mas não é aí a sua luta, é aqui. Coloca o joelho no chão e eu me encarrego por você. Êxodo 14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calarei. O problema é que a gente quer que Ele peleje com a gente falando. Aí Deus diz, cala a boca que eu pelejo. Fique em silêncio que eu vou pelejar. Desça na madrugada, conte a minha história para ver se eu não resolvo. Me diga assim, Senhor, me machucaram. Senhor, falaram de mim. Senhor, se levantaram conta. Conte a minha história para ver se eu não tomo partido, diz o Senhor. Mas a gente vai lá primeiro, resolve, aí depois vai lá dizer. Mas a palavra diz que o Senhor peleja por mim. Mas diz o resto que você tem que se calar. E a gente não quer se calar. As nossas lutas não são vencidas, irmãos, na nossa força, na nossa língua tão potente e afiada. Não é. Não é. E Deus tem trabalhado muito em mim. Esse dia eu estava conversando com o pastor Luiz, a gente teve uma conversa longa, e a nossa conversa era sobre vencer o homem feroz que habita dentro de nós. Vencer o homem terrível que habita dentro de nós. Já disse isso algumas vezes. Quem é batizado diz assim, o velho homem ficou nas águas. Ficou não, viu? Ele sabe nadar. Ele tem que ser afogado todos os dias. E Deus tem trabalhado na minha vida porque de uns dias para cá, de um tempo para cá, nessas conversas conversando com o pastor Luiz e entendendo a força desse bicho que existe dentro de nós e que tem que ser controlado pelo poder de Deus. Nós somos aqueles que temos resposta para tudo. Nós somos aqueles, como diz o meme, não tenho vergonha nenhuma de pesar o ambiente. Se falar, eu tenho resposta. Mas Deus tem dito, a sua luta não é por aí. A sua luta é no joelho. A sua luta é na conversão da sua língua. A sua luta é revelar eu no seu trabalho. E a gente não revela Deus no nosso trabalho andando com a Bíblia, para cima e para baixo. Não é assim que eu vou revelar Deus. Bom dia, cheguei com a Bíblia, vou com a Bíblia para lá, para cá. Não é assim. Eu vou revelar Deus quando pisarem no meu pé. Quer dizer, fique em paz. Deus tomou partido.
Eu vou revelar a Deus quando tudo estiver para cima e para baixo, o mundo se acabando, a confusão no nosso trabalho. Deixa Deus trabalhar. Deus está agindo. E alguém vai dizer, quem é esse? Quem é essa? É Jesus operando. É Jesus transformando. Porque por esta causa eu me ponho de joelho. Para ser renovado por dentro. Para ser transformado por Ele. Então, Paulo faz essa oração de profundidade. E ele entende que é a força do Espírito Santo que nos sustenta nos dias maus. Quando a alma está cansada, quando o corpo está fraco, quando o mundo pressiona, o Espírito nos renova. O Espírito ministra aos nossos corações. O Espírito traz a paz que excede todo entendimento. Irmão, em nome de Jesus, não permita que o cansaço, que as coisas da vida externa paralisem você diante de Deus. Não permita. Zacarias capítulo 4, verso 6, diz um texto que nós conhecemos muito bem. Zacarias capítulo 4, 6. Eu ia ler, mas a irmã fez ali um sinal que ia botar, eu vou esperar para ler ali, irmã. Zacarias 4, 6. Está conseguindo. Glória a Deus. Então ele me disse, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo Espírito de Deus que a gente vai ser renovado. É pelo Espírito de Deus que a gente permanece de pé. É pelo Espírito de Deus que a gente está aqui nesta quinta-feira. É pelo Espírito de Deus que a gente volta aqui domingo. É pelo Espírito de Deus que habita em nós, que a gente chora, se desespera e diz, mas eu vou para a presença. Eu vou contar a Deus essa manhã. Irmão, em nome de Jesus, se você está cansado, talvez seja porque você está por força, por força, por força. Não é por força. Abra mão disso. Diga, Senhor, não quero mais. Eu não vou me desgastar, eu vou dormir. Eu vou descansar. Eu recebi uma mensagem um dia desse, a diaconisa sabe. A história era assim. Olha, você viu que falaram, que contaram, não sei o quê. Eu disse, fiquei sabendo, mas eu vou cochilar, que eu estou cansado. E fui dormir. Eu disse, Deus, tu visse. Pronto. Fui dormir. E Deus tomou partido de todas as coisas. Não perca o seu sono por coisa que você não tem capacidade de resolver. Eu estou dizendo isso, sabe, porque foi isso que eu fiz. Eu olhei e disse, aqui, Senhor, tu sabes. Botei no silencioso e fui dormir. Tirei meu bom cochilo. Deus que dá cochilo aos crentes na terra. Descanse no Senhor. A gente está se desgastando demais. Querendo resolver tudo. Querendo abraçar o mundo. E Deus diz, descanse. Porque não é por força nem por violência. É pelo meu Espírito. E o meu Espírito trabalha enquanto você dorme. Enquanto você dorme, Deus opera. Enquanto a gente dorme, Deus trabalha. Você tem se preocupado mais em fortalecer o homem exterior ou o homem interior? Qual é a nossa preocupação? Orar pelos bens materiais ou pelo homem interior? Como é que está o nosso devocional? Como é que está o nosso tempo a sós com Deus? Já ouviram falar em TSD? Tempo a sós com Deus? Como está o nosso TSD? O fortalecimento interior acontece no lugar secreto, na oração, na palavra e na comunhão com o Espírito Santo. O fortalecimento interior, ele acontece nesses momentos. Quando a gente coloca um louvor, senta na nossa cama e começa a cantar para Deus. Começa a contar a Ele as histórias. E o Espírito ministra. E a gente diz, Senhor, eu não tenho mais força. Eu não consigo, Jesus. Mas aqui dentro, eu vou cantar um cântico ao Senhor. Eu vou entregar ao Senhor, porque o meu Deus é um Deus de providência. O verso 17 do texto que a gente leu diz assim: e oro mais para que Cristo habite em seu coração, em seus corações, à medida que confiarem nele e que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. Uau! Para que Cristo habite nos seus corações e que vocês sejam enraizados no seu amor. Imagina uma árvore enraizada, é uma árvore segura. É uma árvore que não tomba, é uma árvore que passa pelo vento, que passa pela chuva, que passa pelas estações, mas permanece de pé. Porque muitas vezes somos iludidos por coaching, pela nossa mente, ou pelo próprio inimigo, de que virou crente e vai tudo virar flores. Vai não. Somos a mesma árvore que vai passar pela chuva, pela seca, pelo sol, pelas transformações,
Mas há uma diferença. Ela tem raiz. E raízes profundas. Mas o texto diz, eu oro. Paulo diz, olha, eu estou orando para que Deus habite nos corações de vocês. Meu amor, deixa eu dizer uma coisa a você, querido. Habitar não é fazer visita. Habitar não é fazer visita. Tem crente querendo que Deus habite, fazendo somente visita. Tem crente querendo, Deus habita em mim, mas eu só faço visita a você. Relacionamento não se mantém com visita, se mantém com habitação. Se você namora alguém que você visita de tempos em tempos, isso não é relação. É cotidiano, é constância, é superar as dificuldades. É superar o cansaço, é superar a distância. Ai, Senhor, não estou conseguindo ler na Bíblia, eu vou ler aqui. Não estou conseguindo ler aqui, eu vou ouvir uma ministração. Senhor, meu dia vai ser tão corrido hoje, mas eu vou pegar um ônibus e eu sei que tem um trânsito tão grande naquela avenida. Nesse trânsito, eu vou ouvir um louvor. Nesse trânsito, eu vou ouvir um podcast. Nesse trânsito de 1 hora, Senhor, eu vou estar ali no meu fone de ouvido. Eu vou disparar em mistério ali na minha mente, vai ser só a gente. Vai ser igual aquela música de Andréa Fontes, eu vou ser batizado no ônibus cheio. Vai ser forte. Só vai dar você e eu, Jesus, hoje. Vai ser só a gente e mais ninguém. É no devocional. É no dia a dia. Não é na visita. É na habitação. Paulo não fala de Cristo como um hóspede. Paulo nos apresenta Cristo como um morador permanente. Ei, como Cristo está na sua vida? Cristo está na minha e na sua vida. Habitando ou sendo alguém que passa? Um inquilino. Um Airbnb que aluga todo mês, passa 10, 15, 20, 25, 1, 2, 3, 4. Como está a nossa vida com Deus? Cristo quer habitar nos nossos corações. Ele ora para que Cristo tome a vida do crente, para que Cristo esteja de maneira permanente. E ele ora, e sabe o que ele diz lá no livro anterior, em Gálatas 2:20? É a mesma pessoa que diz isso. Gálatas 2, verso 20. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais. E sim, é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que eu tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, no qual me amou e se entregou por mim. Aleluia. Glória a Deus. Ele está dizendo, ei, eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Por isso que ele tem propriedade para dizer. Cristo não é visita, Cristo é habitação. Cristo não é um domingo que a gente vem à igreja. Cristo não é uma terça-feira qualquer que eu entro numa oração, tá ou não. Cristo é a minha dedicação. Deus, toda terça-feira eu vou entrar. Quando eu estiver em casa, Senhor, eu vou entrar. Eu vou sentar. Eu vou abrir a minha câmera. Mas quando eu não estiver em casa, quando eu estiver na rua, eu vou botar o meu fone. Senhor, quando eu estiver rodando, trabalhando, andando, aonde for, eu vou estar constante com você. Eu serei. Eu andarei constante em Deus. Então Deus ele pergunta a gente, olha, onde é que está o nosso coração? O nosso coração está, hoje é uma terça-feira e eu posso entrar. Aí eu vou. Ou o nosso coração está, não, Senhor, todas as terças-feiras a minha vida vai ser programada para estar com você. Nós estamos com Deus nas brechas da nossa vida ou estamos com Deus no cotidiano da nossa vida? É Deus falando com a gente nessa noite e ministrando aos nossos corações. Irmãos, a nossa vida é muito corrida, eu já falei isso aqui. O capitalismo exige muito da gente. Se a gente viver com Deus somente nas brechas, a gente só vê Deus uma vez no mês, na ceia, que é o culto mais bonito. Somente. Porque, afinal de contas, fazer isto em memória de mim. Até que ele venha, eu tenho que ceiar. Não, eu tenho que fazer com que ele habite em mim até que ele venha. Ele tem que encontrar espaço no meu coração até que ele venha. Eu tenho que abrir mão da minha vida para viver para ele até que ele venha. Não, eu não quero um Cristo que faça visita. Eu quero que ele more em mim. Eu quero que ele habite em mim. Mas ele fala de habitação e fala de estar arraigados no amor. Imagina duas coisas. Cristo morando em você e arraigados em amor. Estar arraigado mostra que o amor é solo. Mostra que o amor é sólido. Mostra que há uma constância na vida cristã. Quem tem Cristo no coração
cresce para baixo nas raízes e para cima nos frutos. Quem caminha com Cristo cresce para todos os lados. Fruto para cima, raízes para baixo. Frutos para cima, raízes para baixo. Frutos para cima, raízes para baixo. Permanência, constância. Porque tem crente que quer dar fruto sem ter raiz. E tem crente que diz que tem muita raiz, mas não dá um fruto. Ah, eu faço e aconteço. Se eu bater uma palma, Satanás pula do outro lado da rua. O quê? Ah, se eu falar em línguas, meu irmão, é o auge. Diz que tem raiz, mas não evidencia os frutos. Raiz não aparece, crente. Raiz é profundidade, fica lá embaixo. Algumas são externas, né? Na biologia, mas eu quero falar dessas profundas. Dessas que vão lá no solo. Daquelas que a gente não vê, diz que árvore linda é essa? A gente vê um tronco bem bonito, mas as raízes bem profundas. Em nome de Jesus, comece a dar fruto, meu irmão. Comece a frutificar. Não aceite viver uma vida parada, monótona. Eu oro, eu jejuo, eu venho para a igreja todo domingo. A igreja tem 16 anos, só que eu tenho 18. A igreja tem 16, mas eu tenho 18 nela. Eu estou aqui todos os dias. Se me der a chave, quem abre e limpa sou eu. Mas não tem um fruto para dar. Não tem um fruto para alimentar ninguém. Não tem uma palavra de consolo, de conforto. Não consegue alimentar ninguém. Não consegue gastar a sua vida para Cristo, pelo outro. Que fruto é esse que eu tenho para dar? Não queira ser um crente que tem tempo. Queira ser um crente que tem fruto. Porque tem crente que nasceu ontem e tem dado muito mais frutos do que crentes que se dizem velhos na fé. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir o que quiseres e será feito. Entende? A vida de permanência em Deus nos leva a pedir e receber. Não é só pedir, pedir, pedir. Não, primeiro permanece. Permanece, ora, busca. Fortalece o homem interior. Ora em profundidade, como é o tema da nossa mensagem. E quando você precisar, os seus pedidos serão conhecidos no céu. Deus vai atender e vai surpreender, porque o nosso Deus é um Deus de surpresa. Eu creio. Você crê? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Será que Cristo tem habitado em nossos corações? Quando Cristo habita, o amor se torna a base. Sem amor, a fé é superficial e vazia. No mesmo texto que nós lemos, Efésios, o versos 18 e 19, para a gente caminhar para o final. Efésios 3, 18 e 19, veja o que diz. E que vocês, juntos com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E por si mesmo possam experimentar esse amor, embora seja ele tão grande que vocês nunca verão o seu fim, nem poderão conhecer ou compreender completamente. E dessa maneira, vocês ficarão cheios de todo o poder de Deus. Uau, meu Deus, que texto. Sabe por que o amor de Cristo ele é largo? Porque ele alcança todas as pessoas, brancos, negros, héteros, pardos. Deus alcança todas as pessoas. Falei isso aqui semana passada e vou repetir. Se você crê num Deus que entra em uma favela no Rio de Janeiro e mata todo mundo, você está crendo num Deus errado. Se você crê num Deus que entra, que mata, que acaba com tudo, que extermina com tudo, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de oportunidades. O nosso Deus é um Deus que chora com a mãe, que diz, eu fiz tudo pelo meu filho, mas ele se corrompeu. Deu espaço a Satanás. O nosso coração precisa lamentar, precisa chorar e dizer, Deus, nós como igreja falhamos, porque evangelizamos os grandes, mas não vamos nessas comunidades. Não vamos nas ruas, não vemos os menos favorecidos, mas a largura desse amor alcança todos. A largura desse amor te trouxe aqui. A largura desse amor me trouxe aqui, então se tem espaço para mim, por que não tem espaço para outro? Irmão, nós não somos peças boas, não. Nós somos peças de Lego que nem encaixam. O Lego se encaixa todinho, a gente nem se encaixa. A gente é tão mal assombrado que a gente nem no Lego a gente se encaixa. É ou não é? Quem é bom? Ninguém. A gente está aqui porque a gente precisa de médico. A palavra diz. Os que estão comigo são os doentes. Nós somos esses doentes. E aí dizemos,
fulano não tem jeito não. Não teve para você, pecinha de Lego. Não teve para mim, meu irmão. Por que não tem para o outro? Que Deus é esse que faz na minha vida e não faz no outro? Eu olho para ele, na cara dele e digo, você é incapaz. Nele, você não tem capacidade de mudar não. É isso que a gente diz. É isso que a gente diz. E a gente, Júlio, diz assim, tem um amigo meu, mas não vou chamar para ir para a igreja não. Aquele ali não quer saber de nada. Não quer nada com Jesus. Oxente, a sua missão é chamar. É lançar a semente. Quem dá o crescimento é o Senhor. Aí a gente pensa, fulano quer saber de nada. Não, ciclano nunca que vejo dentro de uma igreja. Você se via dentro de uma igreja? Será que eu me via dentro de uma igreja? Será que eu estaria aqui quinta-feira? É Jesus que faz isso na gente. É Jesus que nos transforma. Se Ele fez com você, Ele pode fazer por alguém que precisa. Então a largura desse amor ama a todas as pessoas. E aí Paulo diz, olha, vocês precisam compreender a largura desse amor. Vocês precisam entender o que é que esse amor faz. E aí sabe o que ele diz? Esse amor também tem um grande comprimento. Sabe o que é isso? Dura para sempre. Esse amor tem uma altura. Ele nos eleva à presença de Deus. E tem profundidade. Ele desce até os lugares mais escuros para nos resgatar. Quem aqui foi resgatado na luz? Eu não fui. Eu estava escuro. Eu não fui. Primeiro que eu já sou escurinho, né? Então estava mais escuro ainda. Terrível. Mas Jesus encontrou. Eu fui crente um tempão, desde pequenininho, aí saí. Quando eu voltei, eu disse, eu quero aproveitar tudo que eu não aproveitei. Fui para todos os carnavais, o ano era 2017. Sabe com quem eu fui? Sozinho, porque eu não tinha amigo do mundo. Eu saí da igreja num mês, num outro mês eu fui morar fora. Passei 1 ano e 4 meses morando fora. Quando eu voltei, não tinha amigo. Nunca tinha ido a um carnaval de Olinda. Peguei um ônibus, desci no Derby e perguntei, como é que a gente chega? Tem umas vans ali, paguei uma van e fui embora. Fui num dia, fui no outro. Eu nunca tinha ido no Galo da Madrugada. Fui. Os blocos lá da Várzea, conheci todos. Satanás pisou tanto, meu celular foi roubado. Eu voltei com um BO, pedindo ao motorista para me deixar passar. Irmã, foi isso. Aí Jesus me achou claro? Não, estava escuro, perdido. Aí Jesus, um amigo chegou e disse, olha, sabia que tem uma igreja colorida? Eu disse, aonde? Na Caxangá, eu vou contigo, bora esperar o BRT. Até hoje ele nunca veio comigo. Até o dia de hoje, ele nunca veio comigo. Ele esteve na igreja antes de mim. Até hoje eu morri de chamar e ele nunca vem. Mas a semente dele está aqui dando fruto. A semente permaneceu. Não é a sua missão cuidar. Não é a sua missão dizer, eu não vou chamar porque não vai. Não, a sua missão é chamar. E é Deus quem vai gerar no coração. Porque a profundidade desse amor encontrou cada um aqui no lugar escuro. Não foi só eu que estava perdido no carnaval. Não foi só eu que estava andando por aí com um boletim pedindo para passar. Não foi. Nós também tivemos os nossos dias ruins. Mas Jesus, com a profundidade desse amor, nos alcançou. Nos vestiu com roupa nova. Nos deu uma nova oportunidade. Não tem como mais deixar Ele. Não tem mais como voltar para essa vida. Não tem como mais. Então, a profundidade desse amor é o que nos sustenta. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o texto que a gente leu no verso 19, olha o que ele diz. Embora seja tão grande que vocês não consigam compreender, dessa maneira vocês ficarão cheios do poder de Deus. A gente não consegue compreender, mas ainda assim seremos cheios desse amor. Ainda assim andaremos em plenitude. Esse amor não é apenas para ser entendido, mas é experimentado. É um amor que cura, que restaura e que transforma. 2 Coríntios vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. É o amor dele que nos constrange. Você apenas sabe que Deus te ama ou você vive como quem é amado? Uau, é forte. Você sabe somente que Deus te ama ou você vive como alguém que é amado? É para a gente pensar. Porque a gente está todo mundo, Deus me ama, mas eu vivo como alguém que sou amado. Eu vivo com a dignidade desse amor. Eu vivo como alguém que foi resgatado. Eu vivo como alguém que teve as suas vestes transformadas, limpas. Falamos isso ontem, não foi Nayara? Mirelle, desculpa, no nosso discipulado. Não é? Falamos isso ontem. Deus me tirou lá de fora, me levou para um novo reino.
Como eu estou andando nesse novo reino? Com as mesmas vestes, com as mesmas roupas, ou andando com as roupas novas que o meu Pai me apresentou, que o meu Pai me deu? Deus está dizendo a gente nessa noite: viva como quem é amado. Não apenas saiba, viva como alguém que é amado. Viva como alguém que compreende a profundidade desse amor. O resultado da oração, sabe qual é? É a plenitude de Deus. A gente leu isso. Ele finaliza dizendo no verso 21, a ele seja dada a glória e o poder para todos sempre, nas gerações, na igreja, por meio de Jesus Cristo. Mas no 19, o que é que ele disse? Para que vocês experimentem e sejam cheios do poder. Por essa causa eu me ponho de joelho, para ser cheio do poder de Deus. Esse é o final. Esse é o final. Eu não me ponho de joelho somente pela porta, somente pela cura, somente pelo milagre. Eu me ponho de joelho para orar em profundidade e ser cheio do poder de Deus. O poder que me transforma, que me liberta, que cura, que muda a minha vida. Essa é a meta de ser cristão, ser cheio de Deus. Não é andar em emoção, não é andar em títulos, mas é ser cheio de uma presença que nos transforma por completo. Enchei-vos do Espírito Santo. A gente leu Efésios 3, mas Efésios 5:18. O mesmo homem, Paulo, ele diz: não bebam vinho, porque se beberem muito, vocês irão se depravar. Em vez disso, sejam cheios do Espírito e sejam governados por Ele. Seja cheio do Espírito de Deus. Não é hoje que vai encher a sua vida. Não é o domingo que vai encher a sua vida. É a constância, é a oração cotidiana. Quando somos cheios de Deus, o medo é substituído pela fé. A ansiedade é substituída pela paz. O ego é substituído por rendição. E a superficialidade nos leva à profundidade. A oração de Paulo é um convite para a gente sair das orações rasas. É um convite para a gente sair de apresentar a Deus as nossas queixas e queixas e queixas e queixas e orar em profundidade. Essa oração nos leva a buscar fortalecimento pelo homem interior. É uma oração que nos leva a buscar a Deus plenamente. Hoje é culto de oração, é o momento de ficar de joelho. A gente se ajoelha, um ora por ousadia, o outro ora por saúde, o outro ora por família, o outro ora por cura. E se a gente disser assim, agora a gente vai deixar 5 minutinhos de silêncio, você, Deus e o louvor. Menina, esses 5 minutos não passa não, viu? A gente está de joelho, menina, e não vai passar o relógio não, é? Jesus e o relógio, cadê? Cristo Redentor. A gente não tem o hábito de orar. A gente se ajoelha, dá um comichão tão grande no joelho que a gente já quer se levantar. Falta de hábito, falta de profundidade, falta de busca. E Deus está nos chamando, não está nos repreendendo, mas está nos ensinando em amor. E nos dizendo, gaste tempo de joelhos, gaste tempo comigo. Aquele que pensa que é poderoso, só é poderoso se for em Deus. Mas Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ore mais a Deus. Busque mais essa presença. Clame mais. Eu quero orar com você nessa noite. Se coloque de pé. Se a mídia quiser colocar algum louvor, por favor, pode colocar. Nós vamos orar juntos. E a nossa oração é por profundidade. Feche seus olhos. Comece a conversar com Deus. Não espere por mim. A mídia vai nos ajudar com as luzes. Nós vamos tirar um momento para orar e apresentar ao Senhor.